Olá, minha gente. Boa noite para todo mundo. Estou feliz por uma série de razões. Uma delas é poder estar falando sobre o que a gente pretende falar aqui nesse encontro de hoje. Estou feliz porque eu estou vivo, né? Estou feliz porque as minhas crianças, as minhas pessoas mais velhas que morreram nos últimos tempos, não morreram da maneira trágica que geralmente a gente está acostumado a associar, como foi esse caso de ontem no Carrefour, que é o mesmo caso que acontece todo dia. Eu costumo sempre lembrar que quando acontecem essas coisas em supermercados, é igual quando morre uma pessoa numa favela, aquilo só é notícia porque a pessoa morreu. Isso acontece todo dia. Eu acho que todo mundo que está aqui sabe da existência de uma salinha, seja no shopping, seja no supermercado, em muitas instituições que fazem parte dessa nossa sociedade. Se todo mundo que está aqui sabe que existe essa salinha, é porque existe a permissão para que isso aconteça. E isso que eu estou falando é a morte de uma pessoa. Não é levar alguém e ficar atormentando a pessoa ali naquela salinha, ou bater na pessoa, ou qualquer outra coisa do tipo. A gente está autorizando pessoas a matarem as outras por qualquer que seja o motivo. Pode ser um furto na rede de supermercados, pode ser uma discussão com os que se entendem agentes de segurança, né? Porque eu também observo o papel de muitas pessoas que trabalham como seguranças como uma pessoa que gostaria de ser a força policial, com tudo de mais perverso que existe na força policial e de tudo que há de mais positivo também nas forças policiais. Então, quando a gente vê perversidades como essa, isso é, como já foi falado aqui várias vezes, isso é só mais um filme, um quadradinho, né, um frame do filme Racismo Brasileiro, né? Aquilo é só um pedacinho, só que esse pedacinho se repete muito. Gostaria de começar com essa foto. Eu gostaria que todo mundo observasse essa imagem. É uma imagem que diz muita coisa sobre o dia de hoje, sobre as mortes que aconteceram hoje e nos últimos 500 anos nesse país. Demonstra também o respeito que a gente precisa ter aos nossos mais velhos, que já foram os nossos mais novos. Essas crianças que estão aí nessa foto, nessas duas fotos, né? Uma criança que aparenta ter 1 ano e meio, 2 anos, ela está numa plantação de algodão, quando já não existia mais escravização nos Estados Unidos, mas o reverb do processo de escravização ele é muito extenso, ele é muito longo, e aí a gente consegue ver até hoje essa cena. E a imagem do lado, que está no outro lado também, né, dos meninos posando para foto, quando veio o advento da fotografia, a escravização nos Estados Unidos já não tinha mais, mas essas imagens aí dessas crianças trabalhando na plantação, você via, sei lá, até a década de 40, 50, era bem comum você conseguir ver uma imagem dessa quase na metade do século XX, no sul dos Estados Unidos, né? Quando a gente é bem novo, a gente aprende que a gente era uma colônia de exploração e que os Estados Unidos era colônia de povoamento, né? Eu fico imaginando o que pensaria um negro que habitava o que hoje é os Estados Unidos, mas lá no século XVIII, principalmente, se ele achava que era colônia de povoamento mesmo. Né? A gente tem uma imagem, algumas versões romantizadas sobre processos de colonização. Nenhuma colonização é boa. Nenhuma. Nada que se pretende como destruição, e o processo de colonização é processo de destruição, é construção, mas é muita destruição também.
Então, não tem como ser positivo um processo de destruição de quem é o proprietário da terra, quem já estava na terra havia alguns milênios, e para que você consolidasse a sua maneira de estar naquele lugar, você ainda escravizava mais pessoas. Se alguém acha que esse tipo de povoamento é povoamento, é interessante de alguma forma, eu acho que está na hora da gente perder um pouco desse romantismo. Não existe diferença nenhuma entre os Estados Unidos e o Vale do Paraíba. Era brabo para qualquer pretinho que estivesse lá, assim como é até hoje. Já falei, né? Eu queria começar esse nosso encontro de hoje lembrando da reverência que devemos aos mais novos que passaram pelas atrocidades que passaram e aos mais velhos que resistiram a essas mesmas atrocidades e, ao final, não receberam nem um muito obrigado, né? Ao final, a eles e a nós que somos descendentes deles, sobrou o título de preguiçosos, indolentes, fracassados, né? E pessoas que vivem de mimimi. Eu acredito que deve ser muito tranquilo passar 3 séculos apanhando, perdendo patrimônio, sendo proibido de manifestar sua religiosidade, suas verdades, suas ciências, suas consciências, e ainda assim legar isso às próximas gerações. Eu, David Alfredo, consegui chegar no dia 20 de novembro de 2020 e saber minimamente de onde eu vim e do quanto isso é importante. É importante que a gente reverencie essas pessoas que passaram pelo que elas passaram e ainda assim deixaram muita coisa para a gente. Muita coisa. Então, muito obrigado a essas crianças e a esses velhos por deixar que a gente chegasse até aqui. Dando continuidade, né, ao que foi falado na anteontem, o mesmo exercício que eu fiz para a aula de quarta-feira, eu vou fazer para essa aqui também. A gente consegue ler nessa imagem, né, e ler no que está escrito no recorte de jornal e na imagem mesmo. A memória que existe dessa época do recorte de jornal, hoje, em 2020. Né? Aí está dizendo, vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos de cor clara e compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos, escrachando mais uma vez contra quem foi o crime da escravização. Né? Essa pessoa está se desfazendo de uma pessoa de 38 anos, logo da minha idade, com um filho, uma criança de 3 anos, um filho ou uma filha de 3 anos, que devia dar algum tipo de trabalho no ambiente urbano, porque a Rua da Quitanda é ambiente urbano, já tem um bom tempo, e ele trocava por pessoas de 12, 13 anos. Né? Certamente não era para fazer o bem a uma criança de 12 anos. Né? Era para que o trabalho nesse lugar, o destino de trabalho para onde essa pessoa estava para ir, fosse executado sem maiores empecilhos. Né? Se a gente for verificar na literatura, a gente vai ver que muitas fugas, muitas revoltas se davam pela noção familiar. Quando você separava mãe e filho, pai e filho, irmãos, isso resultava em problema. Porque, embora se dissesse que os negros, durante a escravização, não tinham organização familiar, quando a gente vai ver os documentos, a gente vê que isso é uma grande falácia. Isso é o que é dito para a gente, né? Isso faz parte da farsa na qual a gente foi encaixado. Então, é importante vender essa mulher de 38 anos com sua cria, porque se você vender sua cria, talvez ela se torne um problema. E se você vender ela e ficar com a cria, também continua sendo um problema. Então, eu botei essa imagem junto com esse recorte de jornal, com esse título,
porque a gente muitas vezes vive no centro da cidade, o Luiz falou na quarta-feira, mora no centro da cidade, e a gente não acessa as camadas temporais no espaço em que a gente está. Esse lugar que você está vendo aí, os Correios e a loja da Ataco, isso aí é a esquina da Assembleia com a Rua da Quitanda. É exatamente esse endereço aí, para tratar a Rua Quitanda, número 20. É exatamente isso que aparece na foto aí, o número 20 da Rua da Quitanda. Agora imagina a quantidade de camadas espirituais e temporais que foram se sobrepondo ao longo dos últimos 200, 300 anos. Quem passa hoje em dia nesse endereço jamais vai imaginar que onde estão os Correios agora e a loja da Taco era um lugar onde se vendia gente, onde você comercializava gente. A gente está falando do Cais do Valongo, do mercado de escravizados no Valongo, cemitério dos Pretos Novos ali no entorno, mas assim, essas pessoas eram tratadas como coisa, ou como objeto, como a gente falou no nosso último encontro. Então, os objetos são revendidos a todo momento. Só você pensar se você já revendeu ou se você já comprou a revenda de alguém. Então, esse mesmo tipo de coisa atingia a essas pessoas negras que estavam escravizadas. Pessoas negras, pessoas que passaram pelo processo violento de mestiçagem, né? Não que toda mestiçagem tenha sido violenta, mas o grosso da mestiçagem é a violência, né? A memória, mais uma lâmina da memória e o espaço urbano. Falando dessa visita à Rua da Quitanda 20, seja lá no final do século XIX, seja hoje, quando a gente faz esse exercício de pegar um recorte de jornal e ir até aquele endereço, a gente está tomando conta do território do qual a gente está falando. Quando a gente olha para a arquitetura ao redor e fala, olha, eu acho que aqui era uma casa de engorda, eu acho que nesse lugar aqui, pelo que os documentos me mostram, era um lugar de reunião dessas pessoas escravizadas para que elas, enfim, não padecessem, né, não se deprimissem tanto com aquela situação e ganhassem força para continuar na luta da resistência. Então, quando a gente pega esse recorte e uma foto e coloca os dois juntos, a gente está tomando frente desse território o qual a gente quer trabalhar. Se eu quero trabalhar o Cais do Valongo, eu tenho que pensar qual é a extensão do Cais do Valongo para essa cidade ou para esse país. Quando na quarta-feira eu falei que as pessoas chegavam no Valongo, mas elas também iam até Magé para dali subir para o Vale do Paraíba, olha a extensão do Cais do Valongo. Daqui até a parte paulista, né, do Vale do Paraíba, é muito longe. Mas o Cais do Valongo se estendia até lá, porque se começava aqui, no Cais do Valongo, onde terminava? Terminava no Brasil, isso se estendia para além do Brasil. Então, esse trecho que eu coloquei aí, ele está num texto do professor Luiz Barbosa, que quem conhece o Observatório de Favelas conhece ele, ou pelo menos já ouviu falar, ele é um dos coordenadores do Observatório de Favelas. E ele fala que o território significa, portanto, uma marca e uma matriz daquilo que verdadeiramente somos e do que queremos para as novas gerações de cidadãos. Sendo assim, há uma dimensão fundamental entre a prática cidadã e o uso do território como condição da democracia, pois estamos diante da exterioridade ou proximidade dos nossos atos societários. Para além de uma categoria analítica de fenômenos sociais, o território é uma dimensão política do ser no mundo. Daí sua importância, acreditamos, para a palavra e para a ação. Então, tomar conta do território, seja ele físico ou simbólico, é demarcar uma atitude do cidadão. Eu sou cidadão, eu tenho um território,
dentro desse território eu tenho o meu lugar e eu preciso criar estratégias para que isso não se perca. Então, as imagens que eu escolhi aí dizem muito disso. Então, para mim, como indivíduo, como cidadão nessa cidade, que até 10 anos atrás nunca tinha ouvido falar no Cais do Valongo, a partir do momento que eu descubro que esse lugar existe, eu preciso usar tudo que eu sou, tudo que eu sei, dentro da minha cidadania e do meu conhecimento e da minha prática como cidadão, para fortalecer esse lugar dentro da cidade. Essa estátua que está aí do lado, nessa imagem, ela tem um ano mais ou menos que ela foi reinaugurada. Eu não sei se todo mundo conhece essa estátua. Agora ela está ali em frente ao McDonald's da Rua do Ouvidor. Esse prédio verde que está atrás dela é o prédio da esquina da Ouvidor com a Miguel Couto. Eu conheci essa estátua quando ela ficava ali onde é a estação do BRT da 7 de setembro. Ela ficava ali em frente a Magal, a Gasterne ali, ela ficava ali. E essa é a estátua do Pequeno Jornaleiro. Ela é uma estátua de 1933 e ela serviu, reza a lenda, para inspirar a Darcy Vargas, né, mulher do Getúlio Vargas, a criar a Fundação Darcy Vargas, conhecida como Casa do Pequeno Jornaleiro. Então, a Casa do Pequeno Jornaleiro, ela aconteceu para atender aos jovens, né, crianças e adolescentes que vendiam jornal no centro da cidade e que muitas vezes não podiam voltar para as suas casas, ou não tinham casa. Então, elas dormiam na rua. E nessa época, o centro da cidade era mais centro da cidade ainda, porque ele não era só o lugar, o poder econômico, né, o lugar da força econômica, nem da força política. Era também um lugar residencial. Muitas pessoas ainda moravam no centro da cidade. Nessa época não existia, por exemplo, a Presidente Vargas. Então, as pessoas moravam no lugar. Então, aí na região portuária, praticamente do lado do Cais do Valongo, foi instituído a Casa do Pequeno Jornaleiro, que atendia a esses jovens. Aí, falando sobre território e falando sobre afeto, respondam aí no chat qual era a cor da galera. Se vocês acham que todo mundo tinha a cara de imigrante italiano. Ou se as crianças que moravam na rua e que vendiam esses jornais, elas se pareciam com as mesmas crianças que estão na rua 100 anos depois. Quando a gente vai dar um rolê, tá ali no Nanã, na Praça Tiradentes, na Feira do Lavradio, que a gente encontra a população que está em situação de rua, essas crianças se parecem com as crianças e adultos, né? Se parecem com as pessoas que vendiam jornal no centro da cidade, em 1930, 1940. Né? E como eu falei na quarta-feira, o meu pai passou por essa instituição. Né? E como se pode observar, o meu pai também era negro. Né? Parece que era. É só para que a gente veja para que a gente possa pensar sobre o nosso território e sobre como o nosso território está repleto de referências ancestrais. Essa foto da Cissa do Acarajé não é muito diferente dessa foto dessa baiana, que eu não sei se à época estava vendendo acarajé, mas que o traje, e por causa da foto, que é o mesmo fator daquela foto da ama de leite lá, que você observa o olhar da pessoa. Olha o olhar dessa mulher. Ela está serena, ela está plena, é uma imagem muito poderosa, mas eu não sei exatamente, mais uma vez, se ela gostaria de estar nessa foto. E estando nessa foto, se foi ela que produziu essa foto. Voltando a falar sobre o negro nessa imagem, ou a negra nessa imagem, não apenas como atriz da foto, mas como motor, como quem condiciona, como quem está criando a narrativa dessa foto, para que essa foto comunique o que ela queria. Não me parece que nessa época essa foto é única e exclusivamente o que ela queria comunicar.
Aí fica a dúvida. Mais uma série de informações que dizem respeito a qualquer pessoa que é periférica e negra, principalmente no Rio de Janeiro. Essa imagem que está do Alberto Heschel, ela é da década de 60, do século XIX. Então, ali, o advento da foto tal. Ele fez essa série de fotos que eu comentei na quarta-feira, entre 66 e 72, 1866 e 1872. Então, tem até a série de fotos que é a Tipos Negros, que ele fotografa em Pernambuco, fotografa em Salvador, depois no Rio de Janeiro e, por último, em São Paulo. Então, a gente consegue observar algumas diferenças. Então, a gente tem nessa foto uma pessoa negra cortando o cabelo de outro homem negro. Não sei exatamente em que esse homem negro estava trabalhando lá na década de 60 do século XIX, mas é possível fazer a ponte direta com as barbearias que existem nas favelas e com o que ensinou essa criança. Eu não sei se todo mundo conhece essa criança, é o Nego Ney. Eu botei essa foto aí porque o que o Nego Ney diz na musiquinha dele lá é muito relevante, né? Quando ele fala bigodinho fininho, cabelinho na régua, ele tá expressando uma estética do negro, né? Embora a gente ainda seja muito condicionado na nossa forma de ser no mundo, somente aqui no Brasil, né? Eu tô aqui com o meu cabelo do tamanho que ele tá agora, o Luiz tá aí de dread, mas até o outro dia a gente se sentia pouco confortável para usar os nossos cabelos com os cortes que nós queremos, e não meras adaptações ao que o sistema nos exige, né? Então, durante a minha adolescência inteira, eu quis usar o cabelo de determinado tipo, mas na minha casa não era permitido, porque, afinal de contas, eu precisaria trabalhar dali a pouco. E eu precisava ter um cabelo compatível com uma pessoa que trabalha. E, olha, o meu cabelo começou a crescer tem 18 anos. Eu tinha 20 anos quando eu decidi que o meu cabelo era meu e não mais da minha família, ou não mais do meu chefe. Mas até hoje, esse parâmetro ainda vigora. Ainda é necessário ter o cabelo condizente com a realidade profissional. Eu não sei de que realidade profissional a gente está falando, mas as pessoas unificam a realidade profissional como se a realidade profissional fosse só trabalhar num escritório, atendendo aos anseios de quem te contratou. Existem várias formas de trabalho, né? Então, essa realidade do corte de cabelo, a relação entre quem corta o cabelo e quem está cortando, entre o barbeiro e o cliente, é algo muito forte, algo que fez parte da minha vida durante muito tempo. Eu que até os 18 anos, quase 20, cortava o cabelo de 20 em 20 dias, porque eu estava só reproduzindo aquilo que eu ganhei da minha família. Essa foto aí também é uma, como eu falei, lá na década de 60 do século XVIII, e essa outra foto que serve como parâmetro ali por volta de 1986, 1987. Né? Essa criança que aparece na foto sou eu, né? E quando eu vi essa foto desse menino 120 anos antes de mim, né? 115 anos antes de mim, eu falei, nossa, eu tenho uma foto igual a essa, praticamente a mesma posição. Então, a fotografia, e eu também, óbvio, isso aí não foi a minha mãe, o meu pai, uma tia minha, que pegou uma câmera fotográfica e tirou uma foto minha. A minha tia me pegou e me levou lá na Praça Tiradentes, onde tinha um estúdio, daquele tipo Sonora, foto estúdio, que era muito comum na década de 90, 80 e 90, e me levou para um ensaio fotográfico. Então, não é só essa foto, são várias fotos, em várias posições diferentes, né? Foto montada. Então, eu passei, possivelmente, pelo mesmo processo que esse menino. Então, a gente consegue criar ou encontrar afeto que existe dentro da gente quando a gente dá de cara com uma foto onde a gente se vê. Assim como na foto
que eu usei para terminar a minha apresentação na quarta-feira, me dizia muito sobre a minha filha e o meu filho, né? Eu vi ali o olhar da minha filha, o olhar do meu filho. Vendo essa foto desse menino, eu me vi. Eu falei, nossa, sou eu, né? Impressionante como a narrativa fotográfica, depois de 100 anos, 120 anos, não mudou muito, né? Cidadania, né? Direito de todos nós. Isso é algo que deveria ser tá forte na cabeça de todo mundo, né? De que somos todos cidadãos, de que todos nós, e quando eu falo nós, é muito além de mim, dos meus amigos e de quem eu gostaria que fosse encarado como cidadão, mas de todas as pessoas que pisam nesse território nacional. Então, a cidadania ela é muito mais do que o que está escrito na Constituição Federal desse país ou de qualquer outro país. Então, a nossa Constituição vai dizer aí o que está escrito, né? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É isso, mas é muito mais do que isso. Em lugar nenhum da Constituição Federal está dizendo parte do que a gente está dizendo aqui, né? Onde é que está escrito de maneira afetiva? De que forma o cidadão ou o pretenso cidadão vai exercer a sua cidadania como na interação social e no mercado de trabalho, sem que o afeto dele seja trabalhado, sem que a ancestralidade dele seja trabalhada. Onde é que está dizendo isso na Constituição Federal? Né? Eu nunca consegui ler a Constituição toda, né? Eu já li um bom pedaço dela e ainda não achei, né? Algo que diga isso. A gente tem as interpretações, que é exatamente o que eu estou tentando fazer aqui, mas para que a gente leve cidadania a todas as pessoas que são reconhecidas como brasileiras, talvez a gente tenha que trabalhar cidadania a partir da ideia de território e de ancestralidade e de controle do seu território e da sua ancestralidade, né? E aí, como que nasce um cidadão? A gente tem vários processos de nascimento de um cidadão, né? A gente pode levar em consideração o que diz a Carta dos Direitos Humanos, né, da ONU, que todo ser humano tem direito a uma cidadania. Você nasce, você tem que ganhar a cidadania. Isso, se você ganha a cidadania ou o reconhecimento, né, de nacionalidade, você tem acesso a todos os outros direitos que todos os cidadãos têm. Só que não se torna um cidadão ao se nascer, né? Você tem que preparar alguém para que ela seja um cidadão produtivo, física e simbolicamente, para ela, para os dela e para quem convive com ela, que não necessariamente faz parte da vida dela, né? A gente, quando se torna profissional, a gente lida com muitas pessoas e com quem a gente não vai ter maior responsabilidade, assim, do ponto de vista da construção da cidadania. Mas a gente precisa entender que todo mundo é cidadão. E aí eu separei esse trecho de um conto do Moacir Scliar, que se chama O Nascimento de um Cidadão. Ele começa o texto falando: para renascer um cidadão, e às vezes para nascer, é preciso morrer. E ele começou morrendo. E aí o conto vai. O conto fala de uma pessoa sem instrução, que tinha seu trabalho, que não fazia grande esforço para ser um grande funcionário, para ter um salário melhor, porque o que ele ganhava como salário atendia as necessidades dele como indivíduo, como pai de família, como marido, e a mulher dele também se empenhava para garantir que os filhos tivessem um mínimo de dignidade para que a casa funcionasse. É a dona de casa, né, que está somando com aquele homem.
Só que um dia, no final do expediente, ele é sumariamente, sem muita cerimônia, demitido. E aí começa o desespero. E aí ele volta para casa, pensando como é que ele vai falar aquilo para a mulher. Aí, entre o trabalho, o antigo trabalho e a casa, a gente sempre encontra o entreposto, que é o bar. No bar, ele parou para tomar um pouco de coragem, tomou uma dose de coragem, 2, 3, e percebeu que a coragem não vinha. Até que ele chega em casa e dá a notícia, e a mulher reage pior do que ele imaginava. Mas ele ainda assim informou para ela que as coisas não se esgotavam ali, né? Que ele ia procurar emprego. E no dia seguinte ele sai e procura emprego, e vai no sindicato, e fala com os amigos, e vai em outros lugares, e o emprego não aparece. Na segunda, porque ele foi demitido na sexta. Na segunda ele vai, na terça ele vai, na quarta, na quinta, na sexta, nada. Nessa sexta-feira, depois de uma semana, ele toma uma decisão drástica, que é não voltar para casa. Ele para primeiro no bar e não volta para casa. E aí, quando o dono do bar expulsa ele, ele fala, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Aí ele já pergunta para algumas pessoas que estavam morando na rua, ali dormindo, se ele podia ficar. Como ninguém respondeu nada, quem cala consente, ele já ficou. E ali foi ficando. E o tempo, ele prega algumas peças na gente. Com o tempo, ele foi esquecendo das coisas. Primeiro, ele esqueceu o nome dos filhos. Depois, ele esqueceu o nome da mulher. Depois, ele esqueceu que tinha filhos. E depois, ele esqueceu que tinha mulher. E depois, ele tratou de esquecer onde ele morava. Até que chegou o cume de tudo, que foi quando ele esqueceu o nome dele. E não foi, eu não sei onde está meu documento. Nessa altura do campeonato, ele já tinha perdido o documento, já não dava mais. Ele se perguntou, qual é mesmo o meu nome? E ele não falou, pouco importava. Ele já não tomava mais banho, já tinha criado uma crosta de sujeira nele. Então ele estava ali, a barba já estava enorme, o cabelo já estava enorme. Só que um dia ele resolveu ir num lugar, num abrigo, para tomar um banho. E ali, primeiro sai a água, aquela água preta, né, que vai ficando clara com o passar do banho. E o padre que organizava a casa, quando ele voltou do banho, ele quis a roupa de novo, ele falou, não, sua roupa foi pro lixo, aquilo não serve para nada. Toma uma roupa nova. Qual é seu nome? E ele fala José da Silva, na vergonha, né, de falar que tinha esquecido o próprio nome. Ele já não era mais ninguém. Nem o nome dele ele lembrava. Ele tomou o banho, fez a barba, cortou o cabelo, botou roupas que eram usadas, mas que estavam novas. E ele, quando sai do lugar, segundo o conto, ele fica embriagado, e não embriagado do álcool, porque ele não tinha bebido nesse dia. Mas talvez embriagado com o céu, com o vento na pele, com tudo. E ele, distraído, é atropelado por um ônibus. E ele cai mais à frente e ele nem não grita, não sente dor, ele até sorri. E é nesse momento que um policial se inclina sobre ele e pergunta, está tudo bem, cidadão? Você consegue aguentar, cidadão? E é nesse momento da morte dele que ele nasce como um cidadão. Algo que há anos ele não lembrava mais do que ele era. Então ele precisou morrer para se tornar um cidadão. Esse conto, todas as vezes que eu leio, o que está acontecendo na minha vida, no momento que eu leio, serve como transporte dentro desse texto. Quantas vezes a gente morre para ser lembrado de que a gente é um cidadão? E nesse caso de ontem, do Carrefour, é exatamente esse conto. Aquela pessoa precisou morrer para que o Brasil entendesse que ele era um cidadão. Quantas vezes ele deve ter sido negligenciado como cidadão porque ninguém via ele como um cidadão? Quantas vezes ele deixou de fazer algo porque, para ele, dentro dos afetos que foram construídos dentro dele, ele não era um cidadão.
Então, os contos são muito poderosos, principalmente quando eles dizem sobre o nosso tempo. E o nosso tempo ele não é tão curto. O nosso tempo como negro no Brasil, ele é muito longo e ele fica reverberando a todo momento. Então, quando a gente lê esse conto, se eu voltar lá no século XIX, lá no Machado de Assis, o pai contra a mãe, né? É exatamente isso. É quando você se lembra que você não é só aquilo, você pode ser mais do que alguma coisa, né? Aquela pessoa escravizada que se foragiu, ela era mãe, ela era uma pessoa, ela era uma mulher. E aquele que estava na captura também, ele era um pai. Ele estava até na condição já de cidadão, talvez de segunda, de terceira, de quinta categoria, mas ele estava ali. Então, a arte tem esse poder, né, de nos lembrar, de nos movimentar por dentro, para fazer com que a gente lembre de quem a gente é e do que a gente tem direito de ser, ou que tem dever de ser. Primeiro eu vou ler esse trecho que diz: quando eles foram liberados, a maioria absoluta deles pegou o trilho do trem, alguns com a esperança de voltar ao Rio de Janeiro, e seguiram adiante. Muitas notícias que temos são de miséria, alcoolismo, exclusão e abandono. Esse é um trecho que eu retirei de uma obra que serve para que a gente reflita sobre como o Cais do Valongo afetou a vida não só de quem chegou naquele lugar, mas a vida de quem chegou a partir de quem chegou naquele lugar. Na situação de abandono. Não só de abandono daquela pessoa que chegou, mas do abandono que aquela pessoa teve que fazer, ou que foi imposto àquela pessoa, no lugar onde ela veio. O que ela teve que abandonar? E que preço ela pagou por esse abandono? O quanto de afeto por dentro ela teve que movimentar para sobreviver diante do que ela estava percebendo, voltando ao fenômeno percepto-afetivo. Diante do que a gente está percebendo, apreendendo e aprendendo, o que move por dentro? O que move no afeto? Em nome da sobrevivência, em nome da resiliência. Eles falaram, né? Vamos embora, vamos sumir. Agora eu, bobo, fiquei. Agora eu já estava acostumado aqui no ambiente daqui, tudo aí. Eu fiquei. É porque eu acreditava que eu era um homem sem futuro nenhum. Quantas vezes você que está me ouvindo falar falou algo parecido sobre isso? Parecido com isso? Porque eu já falei ou já senti várias vezes que eu era um homem sem futuro nenhum. Quase todo dia, para falar a verdade, eu me vejo nesse movimento, que será que eu tenho futuro? Né? Não, isso não quer dizer que eu seja um homem sem futuro, mas que o peso de tantos anos, e não é o peso dos meus 38 anos, é o peso dos últimos 500 anos nesse território que eu estou, nesse país, nesse continente. O peso é tão grande e a noção disso é tão grande, tão pesada, que me faz pensar, qual é o meu futuro? Eu não sei se todo mundo conhece essa fala, mas ela está no final do filme Menino 23. Esse é o seu Aloysio, o Menino 23, que assim como muitos, até hoje, permanecem no seu lugar afetivo ou no seu lugar afetado por não perceber que há um futuro, que a gente pode se desdobrar no tempo a partir dos nossos afetos para construir outras possibilidades dentro do tempo e dentro do espaço. Felizmente, a narrativa do filme é brilhante nesse sentido. Os 93 anos nesse tempo e espaço que o seu Aloysio pôde dividir com quem ele dividiu, serviram para que ele fizesse uma trajetória muito bonita. E o tempo e o espaço colaboraram para que ele tivesse a oportunidade de dizer isso para quem pôde ver o filme Menino 23. E para quem não viu, eu sempre recomendo que veja. Hoje eu vi 2 minutos
3 minutos só, que foi só para pegar essas duas falas. A de cima é do narrador do filme, e essa que está em branco, que está com a letra branca, é do seu Aloysio. Nessas duas falas aí eu desabei de chorar. Porque a percepção disso mexe muito aqui dentro. Mexe muito. Porque poderia ter sido eu. Pensem nessa história do Menino 23, e para quem não conhece, eram meninos negros, 50 meninos, que estavam abrigados no orfanato, lá no Romão Duarte, que fica ali na esquina da rua Paissandu, perto do metrô do Flamengo, e que chegou um cara rico lá, né? 3, na verdade, né? O Jocha Miranda, que dão nome ao bairro, que era vizinho ao meu bairro, ao bairro do Irajá, e eu fiquei completamente assustado, né? Mais uma vez, com a titulação de bairro, de rua, que a gente vê sempre, né? Pessoas que fizeram esse tipo de coisa, né? Que foram lá no abrigo, pegaram 50 crianças negras, levaram lá para Pirassununga, acho que não, era Pirassununga? Acho que era, no interior de São Paulo, e levaram para lá e botaram as crianças para trabalhar. Um regime de aprisionamento, sabe? Com pouquíssimo acesso. Ninguém saía da fazenda, eles eram escravos, né? Um era integralista, um dos irmãos, né, era integralista, o outro era nazista declarado. Então, não sei se eles tinham um bom propósito para o seu Aloysio, para o seu Argemiro e para as outras 48 crianças, além desses 2 que aparecem no filme. Eu sei que ele é muito pesado, o filme, mas ele é ótimo para a gente pensar em como os nossos afetos são construídos, tanto para assistir esse filme, quanto para se colocar no lugar desses 2 personagens que aparecem no filme. Personagens reais, né? E o afeto é tão poderoso que há uma resposta para esse filme. Eu não sei se todo mundo já viu, no YouTube tem, se chama Direito de Resposta, Família Rocha Miranda. No Direito de Resposta, eles dizem que o seu Argemiro e que o seu Aloysio estão fantasiando, que aquilo não existe, então não vou nem adiantar aqui, eu prefiro que vocês vejam o filme para ver como que vocês são afetados pelo que a família, os representantes da família, têm a dizer a respeito do que aconteceu naquela fazenda e o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro também, né? E o que aconteceu depois, que o integralismo ficou proibido no Brasil, né? E aquele lugar já não tinha mais sentido, e eles largaram aquelas crianças, adolescentes no mundo que tiveram que se virar, né? Como diz na música que eu cantei na quarta-feira, que tiveram que se virar depois da concessão por não se adaptar. Quantos momentos de concessão e quantos momentos de adequação e inadequação a gente tem que se propor no momento que a concessão vem, né? Quantas concessões acontecem nas nossas vidas por dia e quantas vezes a gente tem que se adaptar a elas, mesmo quando não dá para se adaptar. Esse é um documento que eu fiz com o Luiz, isso lá em 2017, isso é só um fragmento do que tem lá. Recomendo que procurem o documento completo, tem no site do Museu do Amanhã. Se botar Manifesto Baobá, você vai achar no Google ele completo. Mas eu vou ler só um trechinho dele, né, que tem a ver com quais são as intenções que nós podemos ter a partir da percepção do presente no qual a gente está encaixado, né? No finalzinho, eu vou ler só o finalzinho. Estamos nas igrejas, nos terreiros, no som da flor, no som da oração e no dobrar de joelhos. Estamos na terra e na água, no quilombo e na cidade, no rádio e na televisão. Ardemos ao sol que nos deflagra e temos a cor da noite que nos camufla. Estamos no esforço para carregar a lata d'água na cabeça e no pescoço apertado pela gravata, no elevador social e no de serviço. Porém, não são todos, mas já somos vários. Seremos mais porque não vamos mais caber. E esse é o convite que eu faço a todos vocês. Esse é um fragmento de um texto meu e do Luiz para um evento no qual a gente participou
lá no Museu da Manhã, e um momento super feliz desse nosso encontro profissional e pessoal também. Então, o convite que eu tenho a fazer aos afetos de vocês não caibam. Seja você negro, seja você mulher, seja você quem você é, né? Não caiba. E respeite o fato de que o outro também pode não querer caber. Porque é essa força, esse entendimento que vai nos modificar ou vai nos engrandecer como cidadãos no mundo, e não só na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo. Nós somos cidadãos do mundo. A humanidade está no mundo. É meia dúzia de homem branco que define fronteira. Se a gente tirar as fronteiras, a gente entende que a gente está no mundo. Tem essa foto aí, esse de costas sou eu, esse que está de lado é o Alisson, é uma criança que eu conheci aos 10 anos, né? Nessa foto aí, eu acho que ele tem 10 anos. Lá na Favela da Maré, lá na Nova Holanda, eu trabalhava numa exposição de arte contemporânea, e essa imagem que eu estou mostrando para ele, na verdade, é um conjunto de imagens de um artista chamado Jonatas de Andrade. É um artista pernambucano, ótimo, assim, querido também, super gente boa, e ele propôs essa obra baseada na cartilha do Paulo Freire. Então, são várias imagens, e cada imagem embaixo tem a palavra, que faz parte da cartilha do Paulo Freire, né? Você mostra, não adianta você usar só as letras, você usa uma imagem e uma palavra embaixo, e aquela palavra se encaixa no que tem naquela imagem. Então, nessa imagem, tem um encontro entre duas crianças negras, né? O Alisson e eu, né? Porque, assim como na quarta-feira eu falei, eu vejo qualquer criança negra, ainda mais quando é menino, né? Eu me vejo naquela criança, e eu estava nesse lugar trabalhando para fazer mediações, encontros com quem estivesse lá. Eu não sei quantas vezes vocês entraram num museu ou numa exposição de arte e viram alguém descalço e sem camisa. É muito burocrático o espaço de museus e galerias de arte, né? É muito elitizado. Só que essa exposição, ela se propunha dentro da favela. Como é que eu vou obrigar uma criança que está soltando pipa, andando de skate, zoando, aí em casa botar um chinelo e uma camisa? Ela não vai. Ou ela vai a contragosto. Então deixa ela entrar como ela quiser. O que eu não posso é perder a oportunidade de troca, de afeto, enquanto ela está ali. Eu não sei se ela vai querer voltar ali, ela pode achar que aquilo não é para ela. E era bem comum quando eu trabalhava lá, muita gente dizer que não era para eles. Então, a gente teve que ir nas escolas, a gente teve que ir na associação de moradores, a gente teve que ir nas casas das pessoas, buscar alternativas, criar alternativas de conexão com essas pessoas. Então, na quarta-feira, alguém perguntou, né, sobre as estratégias de mediação para esse tipo de coisa que a gente está falando. Eu acho que, no caso dessa exposição, a nossa melhor estratégia sempre foi estar aberto para receber as pessoas, principalmente as crianças, porque essas crianças, lá na Nova Holanda, lá em Ramos, né, de frente, a Maré é um bairro, eu sempre falo isso, a Maré não é uma favela, a Maré é um bairro que tem alguns lugares que são chamados de favelas, e nesses lugares há pessoas e muitas crianças, e a essas crianças é negado, muitas vezes, desde o momento que elas nascem, o direito à cidadania plena, a cidadania lato sensu, né? A cidadania total, né? A educação que ela recebe não é exatamente a educação que ela merece. Quando ela está na rua, andando fora da favela, ela não recebe o tratamento que ela merece e que é direito dela. Quando ela vai ao hospital, ela não recebe. Quando ela vai no shopping, ela não recebe. Quando ela está no mundo, ela não recebe o que é direito dela. Muitas vezes. Quase sempre. Então, na condição de mediador, na condição de ser humano, lidando com um igual a mim, que poderia ter sido eu, e certamente fui eu, o que eu posso fazer
é estar aberto, trocar afeto e tentar saber quem é essa pessoa e dizer para ela também quem eu sou. E isso tudo para dizer que porque se você virar as costas para a sociedade, para essa sociedade, você pode morrer. Não nos esqueçamos disso, que foi dito pelo James Baldwin há pelo menos 40 anos, 35, 40 anos, na TV americana. Então, hoje eu estava conversando com o Luiz sobre essa entrevista e é impressionante a força dessa frase. Isso é um fato. Nós estarmos aqui nesse encontro, nessa busca por afeto, nessa discussão sobre afeto, é uma tentativa de dar as costas para essa sociedade onde a gente nasceu. Deixar meu cabelo crescer, fazer dread, estudar o que a gente estuda, decidir falar aqui, é virar as costas, uma tentativa de virar as costas para essa sociedade na qual eu estou encaixado. E só por causa disso, alguém pode querer me matar. Geralmente acontece isso. Nessa entrevista aí, o James Baldwin fala, se não fosse isso, Martin Luther King, Malcolm X, e eu completo, Marielle Franco, estariam todos vivos. Decidir dar as costas para o que está consolidado, dar as costas para as instituições mais poderosas, é quase que um suicídio. Mas a gente precisa topar esse suicídio. Senão a gente se suicida sozinho. Então a gente precisa se unir, estar juntos nessa troca de afeto, tentando entender qual é o tamanho do nosso tentáculo, ou dos nossos tentáculos, e quais são os tamanhos dos tentáculos dos nossos pares que querem trocar com a gente, para que a gente possa, não necessariamente dar as costas para a sociedade, mas entender quando é necessário ignorar a sociedade. Porque dar as costas é perigoso, mas se fingir de demente, às vezes é engraçado, né? O deboche é engraçado, né? Você dizer, tá bom, Cláudia, senta lá. É importante. Então, dessa nossa troca afetuosa e afetada que talvez a nossa sociedade vai melhorar um pouco. No próximo slide, tem algumas dicas de bibliografia para vocês. Recomendo que vocês façam print, né, ou eu posso mandar para vocês. São leituras que são prazerosas. O livro onde se concentra boa parte desses textos aí é esse livro aqui. Ele se chama A Escrita da História Escolar, Memória e Historiografia. Ele tem uma série de artigos que falam sobre educação, falam sobre problemas e obstáculos na educação, e tem vários artigos falando sobre o desafio do ensino de África no Brasil e dos africanos no Brasil. Então, essas leituras aí são complementares ao que foi falado aqui.